Vamos, Mateus 17, 14, a cura de um lunático. A maioria das curas de Jesus era com libertação. Acredito eu que 95%, ou 90% ou 95% das enfermidades, é Satanás que coloca. 5 ou 10% é as coisas naturais. O diabo, ele quer matar, roubar, destruir o nosso corpo. O Senhor não mandou ninguém aqui fumar ou beber bebida alcoólica. Você fuma, estraga o seu pulmão. Deus teve culpa? Não teve. O diabo entrou através do vício, o vício destruiu o seu corpo. A Bíblia fala que o nosso corpo é o templo que o Espírito Santo habita. E o templo do Espírito Santo tem que estar saudável. Diga, saudável. Por sinal, até uma dieta vai ser muito bom. Diga, aleluia. Até eu também preciso. Porque nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, um exercício físico, uma caminhada, agrada o Espírito de Deus. Por quê? Porque o nosso corpo está saudável na presença do Senhor. A maioria das enfermidades, a maioria delas que Jesus curava, ele falava assim, a tua fé te salvou. Ele não falava curou. A tua fé salvou você. Porque a enfermidade está ligada com salvação, está ligado, a cura está ligado com a liberação de perdão, e a cura está ligado ao Calvário. Quando olhamos Jesus pelas costas, vemos a marca do chicote sobre as suas costas. A Bíblia fala que nas suas pisaduras fomos sarados. Quando olhamos Jesus de frente ao Calvário, estamos vendo salvação. A salvação está ligada entre a cura e liberação de perdão. Toda vez que o Senhor cura, alguém tem que liberar perdão. Quando libera perdão, existe cura divina. Há muitas pessoas que não são curadas porque não perdoam. Tem rara exceção. A mágoa destrói. O ressentimento traz doenças. E nós, quando liberamos o perdão, ficamos até às vezes chateados com alguém, ou magoado, mas liberamos o perdão, o diabo não tem direito legal de tocar em seu corpo. Diga aleluia. Experiência de libertação há 25 anos. O inimigo fala, quando você aceita Jesus na hora, ele já não tem poder nenhum para tocar na sua vida mais, porque há proteção do Senhor sobre você. O diabo, quando olha para nós, vê a marca do sangue de Jesus, ele não tem poder para tocar no crente. Não tem poder para tocar, a não ser com permissão do Senhor. Pode tocar. Jó, vai lá, diabo, arrebenta com Jó, mas não tira a vida dele. Jó, pode fazer o que quiser com Jó, pode tirar o dinheiro dele, diabo, pode tirar a posição social dele, pode tirar a família dele, só que a alma dele é minha, e não toca sobre a alma dele. Deus deu permissão ao diabo para tocar em Jó. Aí você pergunta, por que Deus? A Bíblia fala que as coisas reveladas pertencem a nós, mas há coisas ocultas que só Deus pertence. Tem coisas que Deus nunca vai responder, nem para mim, nem para você. Sabe por quê? Porque as coisas reveladas, o Senhor permite a nós sabermos, mas as coisas ocultas, Deus não permite jamais, nenhum homem saber. Só quando partirmos, estarmos ao lado dele. Há muitas coisas que Deus nunca vai revelar aos teus servos. Há coisas que Deus não vai se manifestar a nós. Por quê? Porque Ele é o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele comanda a nossa vida, Ele rege a nossa vida. Aqueles que pertencem a Ele, é digno o nome do Senhor de ser glorificado através das nossas vidas. Diga aleluia. Vamos para Mateus 17, 14. Quando chegaram a multidão, aproximaram-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático, sofre muito, pois muitas vezes ele cai no fogo e muitas vezes ele cai na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-o aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele,
E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus lhes disse: é por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade eu vos digo que se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, nada vos será impossível. Nada. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e o jejum. Ora, achando eles na Galiléia, disse Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Diga aleluia. O que eu aprendo neste versículo da Bíblia? Que há um pai desesperado pela libertação do seu filho. Eu já peguei muitos casos em Teoflotone que a família inteira ficava desesperada por uma manifestação que o demônio não saía do corpo da pessoa. Pegamos um caso de uma igreja, de 3 horas da tarde até as 10 da noite, o demônio não saía da mulher. Aí, misericórdia de Deus, me convidaram para ir à noite, às 10 horas da noite. Eu falei assim: vocês não expulsaram de 3 até as 10, eu também não vou. O negócio está difícil aí. Vamos reunir todo mundo em jejum e oração para expulsar esse demônio. O que está acontecendo? Ó? Aí nós fomos naquela igreja, era 3 até as 10, me chamaram, chegamos 10 e pouco. O demônio estava em cima do banco, possesso de uma mulher, brincando, pulando em cima do banco da igreja. Eu falei: vocês mandaram ele descer daí? Ah, mandamos, mas não desce. Há ministérios que você não entende. Deus disse na sua palavra que a oração e o jejum você pode expulsar qualquer legião. Tem uma coisa errada: ou é realmente um ministério que a pessoa não tem, ou é porque ela não está jejuando e orando para expulsar aquele demônio. E aí, quando chegamos, eu usei autoridade: no nome de Jesus eu ordeno que você pula daí e desça para o chão. O demônio começou a olhar para minha cara e dar uma risadinha. Eu falei: aqui eu não estou brincando, eu estou falando em nome de Jesus. Quando eu falei em nome de Jesus, ele pulou. Falei com autoridade. Jesus quer de nós, olha bem o que estou dizendo a você, a qualquer crente que aqui está, Ele quer a sua autoridade sobre os espíritos malignos. Sentiu qualquer dor? Manda embora em nome de Jesus. Não aceita morrendo, repreenda. Se tem um problema no lar, alguém expulsa no nome de Jesus, porque há algo errado ali. O que não podemos é ser crentes frios, que não aceitamos os dons que Deus deu a nós. Ele falou: em meu nome vocês vão curar os enfermos, vão expulsar demônios, e também até mortos vocês vão ressuscitar em meu nome. Ele deu autoridade a toda a igreja. E olha para quem está, diga assim: Deus deu autoridade a você? Fala em voz alta. Fala em voz alta. Deus deu autoridade à igreja. A Bíblia fala que é a igreja que ataca a porta do inferno, não é o inferno que ataca a porta da igreja. Ei, a igreja está esperando ser atacada. Nós temos que atacar no campo espiritual. Mas como? Se preparando. Diga em voz alta com quem está lá assim: se preparando. Como? Leitura da palavra. Fala em voz alta: leitura da palavra. Leitura da palavra diária. Fala em voz alta: leitura da palavra diária. Oração, jejuns e obediência a Deus. Essas 4 coisas, obediência, oração, jejum, leitura da palavra, vai trazer poder sobre os demônios, poder sobre os espíritos diabólicos. O poder de Satanás vai ter que bater em retirada quando você se prepara no que Cristo pediu à igreja para que se preparasse. E agora está aqui uma situação difícil para os discípulos, porque talvez eles estavam relaxados, eles não estavam orando como deveria, não estavam lendo a palavra como deveria, eles estavam andando com Jesus, mas não estavam pagando um preço em Jesus. E a Bíblia nos fala: chegaram a multidão, aproximou um homem que colocou de joelho diante de Jesus e dizia: Senhor Jesus, tem misericórdia de meu filho, porque o meu filho ele é lunático, ele sofre muito.
lunático, sofre muito. E você acha que é só naquela época? Hoje estamos na mesma situação de pessoas lunáticas, de pessoas com problemas graves, com problemas sérios espirituais. Estamos nos mesmos dias de hoje do que aquela época. E a Bíblia nos fala e nos mostra, o meu filho é um lunático, é um louco, né? Sofre muito, pois muitas vezes ele cai no fogo, e muitas vezes ele é levado a cair na água. Então era um sofrimento para o pai, e também para a pessoa que estava possessa. Vários problemas, cair na água e no fogo. E Jesus falou claramente no versículo 16, e trouxe aos teus discípulos, Jesus, eles não puderam curá-lo. Não falou expulsá-lo, falou curá-lo, que aquela enfermidade ali era demônio. Os seus discípulos receberam este jovem e não tiveram o poder de expulsar a enfermidade. Por quê? Jesus agora vai responder para nós o porquê. No versículo 17, Jesus respondendo diz para o homem assim: ó geração, primeiro, incrédula e perversa. Nós estamos vivendo uma época hoje de muitos incrédulos e perversos. Nós estamos numa época hoje que a iniquidade tem tomado conta da terra. As pessoas estão esfriando na fé. As pessoas não acreditam mais nos milagres, não acreditam mais no poder de Deus, não acreditam mais no que Deus pode fazer para elas. Elas estão só sendo guiadas o que as pessoas dizem, não porque a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é o que é importante para nós. O que a Bíblia revela para mim e para você, o que é importante para nós. A sua filha está enferma, aí muitos falam, não pode ser curada, mas o que a Bíblia diz, que eu posso orar e Deus curá-la. Nós temos que exercitar a fé. Diga em voz alta, exercitar a fé. Mas como posso exercitar a fé se eu não oro, se eu não jejuo, se eu não leio a palavra de Deus, se eu não consagro? Como pode ser isso? A força e a unção só vem através do poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus destrói Satanás ao meio. O poder da palavra de Deus destrói todas as manifestações que eu já peguei, e quando eu falava a palavra de Deus, os demônios usando a pessoa tampavam os ouvidos. Eu não aguento escutar a palavra. Ele não aguenta a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o diabo conhece mais a palavra do que nós crentes. Mas o problema do diabo é que ele não obedece a Deus. Ele conhece a palavra e tem raiva da palavra porque não vive a palavra, porque não crê na palavra. Mas nós estamos na palavra e cremos na palavra e obedecemos a palavra, então Deus restaura, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma. Está escrito na sua palavra. Por que muita coisa não está acontecendo na vida da gente? Pela nossa incredulidade. Porque muita coisa não está acontecendo na nossa vida, Deus não está libertando ou curando, porque alguma coisa em nossa vida tem que ser tratada. Há muitas pessoas que estão sendo tratadas aqui na alma, porque estão sem perdão, estão sem perdoar, não aceitam o perdão, não aceitam perdoar, então a sua vida anda para trás. As finanças travam, as pessoas não recebem a bênção, porque tem um demônio ali que ele luta com você, para você não perdoar. E a falta de perdão é uma porta grande para Satanás entrar em qualquer pessoa. Não tem super-homem, não tem super-pastor, não. Se eu der lugar para ele, ele entra na minha vida. Entra em qualquer pessoa se der lugar a ele. Por isso que a Bíblia diz, não dê lugar a Satanás, não dê lugar ao diabo, dê lugar a Deus. E para dar lugar a Deus tem que ter perdão. Para dar lugar a Deus tem que perdoar, tem que ter um coração puro como de criança, para que Deus honre a sua vida. Diga aleluia. Geração incrédula e perversa. Aí Jesus está falando assim, até quando eu vou estar com vocês? E até quando vocês vão sofrer? Traz-me aqui. Os discípulos não conseguiram expulsar. Sai em nome de Jesus e nada, e expulsa a enfermidade e nada, e nenhum poder aconteceu. Jesus falou assim, dá licença. Todo espírito de enfermidade, demônio que está aqui, sai agora em meu nome. E libertou na hora. Jesus disse que aqueles que foram meus seguidores, em meu nome poderão fazer a obra que eu faço. E não só isso, obras maiores do que eu faço, vocês farão em meu nome. Diga, irmão, assim, Deus deu autoridade a você?
Fale em voz alta. Deus deu autoridade a você. Por que muitos não exercitam? Por que muitos não usam? Às vezes tem uma pessoa possessa ao seu lado na sua casa, você não expulsa, você não ora. E tem um negócio agora dos crentes agora que você vai falar assim: ô fulano, ora para mim, pastor Ari. Ô pastor, estou com vergonha. Dá um negócio assim dos crentes, você fala assim: ô Carlos, exemplo, né? Ô Carlos, ora agora. Estou com vergonha, pastor, não sei orar. Dá um negócio do meio dos crentes que não sabe orar. Irmão, não tem que saber orar, tem que falar com Deus. Quando você fala com Deus, você está orando com Ele. As palmas para Ele. Olha o que a Bíblia diz: geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar no meio de vocês? Até quando vocês vão sofrer? Jesus repreendeu o demônio. Ele repreendeu o espírito maligno. E ele fala ainda: repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então aquele demônio que estava no corpo do menino era um demônio de enfermidade, para matar antes do tempo. Foi a vontade de Deus colocar a enfermidade no menino? Não foi a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus a doença. Deus não tem prazer na doença no corpo dos seus servos. Deus não tem, mas por causa do pecado a doença entra. Como entrou em Adão e Eva, através de Adão e Eva entrou o pecado do mundo, o pecado trouxe a morte a todos os homens, por isso que nós morremos. Mas digo para você assim: morremos no físico, mas não no espiritual, não na vida eterna. Escute bem, nós temos que entender que um dia este corpo aqui, antes da volta de Jesus, este corpo aqui vai virar pó e cinza, mas o que está dentro deste corpo aqui, que é a alma e o espírito, volta para Deus. Estaremos com o Senhor, os crentes fiéis e verdadeiros no Senhor. Se você acredita, diga glória a Deus. Eu creio. As palmas para Ele. O menino sarou, porque o que estava sobre ele era um demônio de enfermidade. Os médicos não conseguiram descobrir. Eu tinha um parente que morreu em São Paulo por obra de feitiçaria. Ele era ateu. Ele era declarado um homem que não acreditava em Deus. Foi fazer uma pescaria. Quando meu tio voltou, estava todo inchado. Estava inchado como um sapo. Por quê? Levaram no centro cirúrgico de Campinas, o melhor do Brasil. Os médicos falaram assim, abriram ele e falaram assim: esse homem não tem nada. Aí a família: mas como, doutor, ele não tem? Ele está inchado. Os órgãos dele estão perfeitos. Era bruxaria. Ele era ateu, não acreditava em Deus. Moral da história: a feiticeira morreu num dia, ele morreu no outro. Morreu sem aceitar Jesus. Muita gente fala assim: eu não creio em bruxaria. Você já está com ela já. Eu não creio em obra do mal. Você já está no meio dele, não sabe. As obras do mal existem como as obras do bem existem. As obras do bem é feito na luz, e as obras das trevas é feita as ocultas. Satanás é envergonhado quando Deus revela aqui a quebra da bruxaria na vida da pessoa. Por quê? Porque Deus está trazendo à luz o que está oculto em trevas. Satanás trabalha da meia-noite em diante, trabalha no escuro, trabalha na madrugada para destruir enquanto você dorme sem orar. Ele está lutando com essa enfermidade que veio no mundo todo. Ele está tentando destruir a economia, não só a economia, está tentando destruir a igreja, esfriar as pessoas. Diga aleluia. Mas diga assim: maior está conosco do que estão com eles. Fala com o irmão em voz alta: maior está conosco do que com eles. O meu irmão estava no hospital, 9 dias internado, o Ronaldo, meu irmão. E ele pedindo a Deus todo dia para não morrer. Sentiu a morte em cima dele. Uma bela noite, ele estava deitado de bruço por causa do pulmão. Estava 50% do pulmão tomado, meu irmão. E ele sentiu que um peso de 250 quilos caiu sobre as suas costas. Um peso de 250 quilos aproximadamente. Chuto eu que seja até mais. Foi que um peso extraordinário montou nele. E ele: o que é isso? Aí naquele momento ele lembrou do nome de Jesus.
Ele falou: todo espírito está montado nas minhas costas, eu te dou uma ordem, sai em nome de Jesus. E ele declarou: espírito da morte, se é a Covid que está nas minhas costas, sai agora. Ele falou que sentiu que algo saiu do corpo dele, e no mesmo instante, ele suou a cama toda, ficou molhada a cama. Espírito da morte ia matar ele. Deus deu uma permissão para ele ver que o campo espiritual não é brincadeira, porque é desviado, tem que voltar para Deus. Eu batizei ele na época, estava afastado, para voltar para Deus. Está dando chance, hein? Não brinca não, meu filho. Aí senti um peso bem forte sobre a sua coluna, sobre as suas costas, sobre o seu pulmão, e ele nessa posição, ele clamou o sangue de Jesus, e falou: Senhor, eu expulso todo espírito de Covid, de enfermidade, da morte, que saia. E no mesmo instante, deixou o corpo dele. Ele literalmente olhou e falou assim: olha, realmente não era uma enfermidade qualquer, é um espírito de enfermidade. E no outro dia, passou 1 ou 2 dias, o médico deu a alta para ele, e foi para casa. As palmas para o Senhor. Espírito, obreiros, fica. Escute bem uma coisa. Jesus está falando a sua palavra, e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. Naquela mesma hora foi sarado. Então os discípulos se aproximou de Jesus em particular e perguntou: por que nós não expulsamos? Essa é a pergunta de muita gente: por que eu não estou conseguindo fazer a obra de Deus? Por que eu não estou conseguindo expulsar? Tem pessoas que têm os dons específicos, mas na ordenança de Jesus, todos nós somos obrigados, no nome dele, a expulsar demônio e curar os enfermos. Todos nós. Diga, independente do ministério, todos nós temos que expulsar no nome de Jesus. E a enfermidade vai ter que deixar. Eu sei que há um mistério no negócio da enfermidade, nós não entendemos que tem pessoas que morrem doentes, e a Bíblia fala que Eliseu morreu doente. Meu pai morreu doente. Não conseguimos entender porque crentes às vezes morrem doentes. Não entendemos isso, porque há coisas que são ocultas a Deus que nós não podemos saber. Mas a Bíblia fala que o profeta Eliseu morreu doente. Um homem de Deus, que era ousado, que era poderoso em curas. A Bíblia fala onde Eliseu morreu, os soldados jogaram o soldado morto em cima do seu túmulo. Quando bateu no túmulo, o homem ressuscitou. Na cova de Eliseu. Morreu doente. Mas não é por causa disso que nós vamos aceitar a doença, vamos aceitar espírito de morte. Nós temos que repreender. Diga, lutar em oração. Fale em voz alta com quem está aqui. Diga, lute em oração. Mande embora o espírito que perturba a tua casa. Tem pessoas que estão com problema financeiro, mas nunca orou repreendendo o espírito diabólico que está travando as suas finanças. Aceita a miséria, aceita a derrota, aceita a falta do recurso. Irmãos, isso é tão real que eu estou dizendo. É tão real. Quando você ora, Deus abre portas. Quando você busca e se humilha para Deus, Deus cura, Deus liberta, Deus restaura, Deus abre portas. Por quê? Porque o ouvido do Senhor não está tampado para nós, queridos. A sua mão não está curta, ela está estendida para nós, para nos ajudar. Diga assim: Deus quer te ajudar, mas Ele quer que você guerreie. Ele quer que você fique na luta, Ele quer que você permaneça guerreando, e expulsando, e repreendendo, não aceitando a derrota. Uma porta fecha, mas Deus abre 10. E às vezes nós perdemos uma porta que fechou, nós desistimos, queremos suicidar, queremos morrer, queremos tirar a vida. Ai, estou desesperado. Não! Temos que guerrear. Diga, irmão, assim: podemos perder uma batalha, mas a guerra é nossa, pelo poder do nome de Jesus. As palmas para o Senhor. Diga aleluia. Jesus falou para os discípulos: não, é por causa da pequena fé de vocês que vocês não estão podendo fazer os sinais. Mas eu entendi que quando é pequena fé, é porque a pessoa não está pagando o preço. Oração, leitura, jejum, obediência a Deus. Também não adianta você ler Bíblia, orar e buscar se não for obediente a Deus. Deus fala uma coisa com você, você toma outra decisão. Porque o Espírito Santo fala conosco claramente nas decisões. Claramente fala com a gente. É que quando nós estamos ligados no Espírito, ligados no que Deus está falando, nós não tomamos decisões erradas. Mas quando tomamos decisões porque nós queremos, sofremos.
Todos nós sofremos. Jesus, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade eu digo a vocês, se vocês tiverem fé como um grãozinho de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, há de passar, nada vos será impossível. Fala para o irmão assim, nada será impossível. Diga-se, tudo será possível. Você crê nisso? Você crê nisso? Acredita na palavra de Deus? Acredita no que Jesus está dizendo aqui? Então, pratique. Deus vai testar a sua fé. Permite uma enfermidade acometer alguém para você orar e ele curar na hora para mostrar que ele é Deus. Ele vai testar a sua fé em limites. Limite do limite, já falei isso aqui já. Deus tem hora que nos leva no limite dos limites. E quando nós estamos desistindo, Ele pega pelo cabelo e fala, levanta. Ele pega pelo braço e fala, aqui estou para te ajudar. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Os discípulos, Pedro estava afundando nas águas. O tubarão ia engolir ele, os peixes iam morder ele lá e tal. O Senhor falou assim, pegou no braço dele, homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele começou a andar pelas águas, igual Jesus andou pelo mar, em cima do mar. Pedro começou a andar, mas quando Pedro olhou a situação, falou, é impossível andar sobre a água, começou a afundar. Deus tem coisas para nos levar como asas, como águia, bem alto, para fazer um voo extraordinário, mas a nossa limitação em relação a Ele faz com que os milagres não aconteçam. É impossível Deus curar o meu pé, é impossível Deus curar o meu coração, é impossível Deus curar, não, tudo para Ele é possível. Diga, é possível, aquele que crê, todas as coisas são possíveis ao que crê. Mas esta casta de demônios não vai se expulsar, senão pela oração e pelo jejum. Se você quer um nível maior de unção na sua vida, vai ter que ter oração e jejum, jejum e oração. Jejum, quando se humilha para Deus, é a oração, fortalecimento com Deus, oração, comunhão com Deus, e jejum para queimar a carne. Quando isso acontece, a unção aumenta. Jejum e oração, oração e jejum. Para quem está tomando remédio aí para muitas coisas, não pode fazer jejum prolongado, mas faça um jejum de 2, 3 horas que obedeça a Deus. Amém, queridos? E o verdadeiro jejum não é só passar fome, o verdadeiro jejum é fazer o bem ao próximo. Amém, queridos? Isso também é um jejum, diga glória. Ficar sem tomar Coca-Cola, que jejum, A gente fica uma semana sem Coca-Cola e ele morre. Não podemos ser viciados em nada, diga glória. Amém, vamos orar? Quantos querem orar comigo? Hoje eu vou orar em batalha espiritual aqui, guerra espiritual, eu vou orar com você. E eu quero